onde as pessoas podem enviar perguntas e profissionais de saúde respondem essas dúvidas dos usuários. Claro, sempre com o cuidado de dar uma informação, sem aquilo ser caracterizado como uma consulta médica, mas com o objetivo de realmente dar muita informação para os pacientes, para as pessoas. E hoje essa plataforma ela tem mais de 1000 profissionais de saúde cadastrados nessa plataforma. Mas eu quis mais mostrar para vocês um exemplo de que essa plataforma é também um canal de comunicação do Minha Vida, para receber esse tipo de dúvida das pessoas. Não é a única. A gente recebe muitas dúvidas das pessoas pelos comentários dos conteúdos, pelo Facebook, comentário no Facebook, pelo inbox no Facebook, por e-mail, por todos os canais de comunicação, a gente percebe essa necessidade das pessoas por mais informação em saúde. E, assim, o que leva as pessoas a procurarem um site de saúde, um blog, uma página de saúde, e para, às vezes, perguntar perguntas que muitas vezes ela consegue no próprio consultório médico. E existem vários motivos, vocês devem saber até melhor do que eu. Mas, assim, muitas vezes as pessoas elas fazem essas perguntas por medo, né? Elas estão num período que elas estão temerosas em relação ao seu problema de saúde, e aí elas têm até aquela esperança que a gente responda e diga, não, tá tudo bem. Elas enviam essas dúvidas porque muitas vezes elas não encontram na própria consulta com o médico a resposta para aquela dúvida dela, ou porque ela não entendeu direito, ou porque o médico não explicou, ou porque ela teve vergonha de perguntar. E esses são alguns dos motivos, mas também, pode passar, acho que um dos principais motivos é o cenário que a gente se encontra, né, da realidade de saúde brasileira. A gente tem um sistema de saúde que é deficiente. O acesso à saúde no Brasil ele é muito desigual. Então, a gente tem hoje cerca de 70% da população brasileira que depende do SUS. O SUS ele é um sistema que ele salva vidas, que ele atende milhões de pessoas, ele oferece tratamentos para as pessoas e tratamentos muitas vezes de alto custo, mas o atendimento tem problemas de atendimento também. Aí, subindo um pouco, a gente tem 30% da população que tem acesso ao plano de saúde. Isso é média do Brasil. No norte, esse número é muito mais baixo, são 13% das pessoas que têm acesso ao plano de saúde. E daí a gente passa por outro problema, que é a própria distribuição de médicos, né, no Brasil. Hoje a média é de 2 médicos por 1000 habitantes no Brasil, é média também. No Sudeste, a gente está muito mais à frente, esse número é até maior, chega quase a 3 médicos por 1000 habitantes. No Norte, novamente, é 1 médico para cada 1000 habitantes. E aí, quando a gente fala em poder aquisitivo para pagar uma consulta médica, para ter um hospital particular, então isso reduz mais ainda. Então, a gente, essa busca por informação de saúde, ela também passa pela falta do acesso à saúde. Pode passar. Mas aí a gente está num cenário que, se por um lado a cadeia de saúde ela é deficiente, por outro, o acesso à internet, né, a informação de saúde na internet, esse movimento, ele também desperta nas pessoas o cuidado com a saúde. O Minha Vida acredita que essa busca por informação de saúde, ela deve ser o começo. Ela não deve ser uma pessoa que busca por essa informação, não deve parar ali, onde ela descobre aquela informação, qual exame eu devo fazer, esse sintoma é um sintoma do que eu acho que pode ser. A gente sempre estimula para essa pessoa, dê o próximo passo.
né? Vá atrás de um especialista, seja ele da rede pública, seja ele da rede particular. Não pare nesta página, por mais completo e por mais qualidade que tenha esse conteúdo. Então, mas é maravilhoso esse movimento que as pessoas realmente têm um ponto de contato onde elas podem se informar mais para a informação de saúde. Deixa eu passar. E aí a gente chega no famoso efeito Dr. Google, né? Que como mostra, é uma pesquisa do Instituto Ipsos, que mostra que 86% dos brasileiros pesquisam informações sobre saúde na internet. E quais são as principais buscas das pessoas hoje? 68% das pessoas procuram informações sobre medicamentos, 45% procuram informações sobre hospitais e 41% querem trocar experiências com pessoas que estão passando pelo mesmo que elas. Então, acho que tem muito a ver com o que muitos de vocês fazem aqui. Então, as pessoas, elas querem muito, quando elas descobrem uma condição de saúde, ou seja delas, ou de alguém próximo a elas querem não só a informação médica, elas querem o contato com quem já passou por aquilo. Pode passar. E aí a gente vive outro cenário que é maravilhoso, que é do empoderamento do paciente, e que é um caminho sem volta, graças a Deus, porque por mais que muitos médicos ainda tenham esse receio e fiquem bravos quando o paciente leva lá, que olha só, eu vi no Google, ou no site, né, no Minha Vida, ou em qualquer outro site de saúde, é uma realidade que os médicos vão precisar se adaptar. Assim, é fato que hoje o paciente, com esse acesso à informação, dá a ele muito mais informação, né, mais conhecimento sobre a condição de saúde dele, vai trazer para ele muito mais engajamento no próprio tratamento, vai fazer com que ele conheça todas as opções disponíveis para ele em tratamentos, medicamentos, e vai fazer com que esse paciente tome melhores decisões. A decisão não é mais uma via de mão única, como era há anos atrás. Então, o médico, ele precisa estar preparado para receber esse paciente muito informado. Mas aí tem a má notícia, né? Que esse cenário que na internet, hoje, o conteúdo de credibilidade e o conteúdo de baixa credibilidade tem o mesmo conjunto de ferramentas para ser distribuído. Então, isso é um fato. Não existe... no Google, você encontra todo tipo de conteúdo. E aí eu acho que reforça mais ainda o nosso papel como produtor de conteúdo de saúde, que é a nossa responsabilidade em como a gente vai produzir esse conteúdo, a nossa responsabilidade de fato produzir um conteúdo muito sério, para que a gente possa se destacar nesse meio que está todo mundo ali, assim. Então, como que a gente faz para se destacar? A gente precisa sempre pensar como eu vou fazer o melhor conteúdo possível com informações de saúde. E aí o cenário fica ainda mais perigoso com esse tipo de informação, que também é do Instituto Ipsos, que mostra que somente 25% dos brasileiros verifica as fontes das informações de saúde disponíveis na internet. Para quem é jornalista e até para quem não é, mas está acostumado a produzir conteúdo, é comum você tentar descobrir de onde vem esse conteúdo, qual que é a fonte, mas para o público, em geral, eles não se atentam a esse detalhe que é super importante. Então, isso talvez não mude. O que muda é que nós, como produtores de conteúdo, a gente tem que reforçar o quanto a gente puder os elementos de credibilidade daquele conteúdo. Pode passar.
E aí, mais uma informação que é alarmante, que é de uma pesquisa da Associated Press, que mostra que apenas 12% dos leitores nos Estados Unidos têm muita confiança nas notícias que acessam no Facebook. E é um dado muito alarmante, porque pelo menos nos Estados Unidos, 50% das pessoas consomem notícias e conteúdo via Facebook. E no Brasil não é diferente. O Facebook tem cada vez mais audiência, o consumo de informação das pessoas está mudando, claro que tem o consumo de informação da pessoa que vai através do Google, mas hoje em dia o Facebook é muitas vezes a home das pessoas. Pessoas que às vezes tinham lá, muitas pessoas, a gente já percebeu isso, que muitas vezes tinham o hábito de entrar no UOL, no G1, na Globo, que tinham aquela primeira home para se informar, não fazem mais isso. Então o Facebook acaba até se tornando a página de acesso de consumo de informação. Então a gente está num cenário de baixa confiabilidade, né? Tanto de produtores de conteúdo que são menos confiáveis e do próprio consumidor que está com essa confiança abalada, né? Do próprio leitor que está com essa confiança abalada. Então, eu acho que o que eu quero trazer muito aqui é como que a gente constrói essa confiança e como que a gente constrói essa confiança a partir de um conteúdo feito com muita qualidade e credibilidade. Então, a confiança, ela é um dos atributos mais sagrados de uma marca de conteúdo. A reputação de quem produz conteúdo é o que há de mais sagrado. Mas o que exatamente determina essa confiança e como produtores podem ganhar, produtores menores ou maiores, não importa o tamanho da sua audiência. A sua audiência você vai construir com o tempo. E essa audiência vai ser muito mais qualificada se você construir ela desde o início, mostrando que você é um produtor de muita confiança. Pode passar. Aí, como que o Minha Vida atua? Eu trouxe aqui, no nosso processo de produção, o que a gente olha muito para a gente construir a nossa audiência. Então, a gente, na nossa produção de conteúdo, hoje a gente tem, quando a gente fala biblioteca, é o nosso banco de conteúdo. A Minha Vida tem mais de 12 anos de existência e ao longo desses 12 anos, hoje a gente já tem mais de 22 mil conteúdos produzidos na nossa biblioteca. Como a gente produz um conteúdo que não a maior parte do conteúdo que a gente produz é um conteúdo que a gente fala é o mais frio, ele não envelhece, não são notícias, notícia hoje eu publico uma notícia, amanhã o usuário já não tem mais interesse naquilo. Mas, então, boa parte da nossa biblioteca é um conteúdo que ele não é perecível, ele persiste ao longo do tempo. A gente tem uma rede com mais de 1.000 especialistas, como eu disse antes, pela plataforma do Pergunte ao Especialista, e também porque a gente tem um time de especialistas. Quando eu falo especialistas, são profissionais de saúde. Aqui internamente a gente chama os profissionais de especialistas no Minha Vida, que são profissionais de saúde que colaboram com Minha Vida com artigos sobre temas de saúde. E para a gente produzir esse conteúdo, para o que a gente olha? Primeiro, a gente tem uma linha editorial muito definida, então a gente sabe quais os assuntos, como a gente vai abordar determinados assuntos, a gente sabe que a gente, do que a gente não vai, as formas que a gente não vai abordar, assuntos que a gente, e linha editorial tem a ver muito com posicionamento. Então, se hoje eu digo que escrevo um conteúdo falando sobre, a vida toda eu escrevi conteúdos falando sobre os perigos do refrigerante, é complicado eu, do dia para a noite, mudar essa posição, pelo menos sem deixar muito claro por que eu mudei. E a gente olha muito o tempo inteiro para critérios de qualidade. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente.
são, assim, o que o nosso conteúdo não é publicado sem que tenham esses critérios. Por exemplo, o uso de nenhum conteúdo do Minha Vida de saúde, informativo, não é publicado sem que a gente ouça pelo menos 2 especialistas no assunto. Então, esse é um dos critérios de qualidade que o Minha Vida olha para o seu conteúdo. Então, a gente também tem uma produção editorial interna e de pessoas, né, de jornalistas especializados em saúde. A gente tem conteúdo que é produzido por profissional de saúde e também conteúdo que é realizado por profissional de saúde. Então, agora a gente está fazendo isso muito mais, que a gente tem um sonho de que toda a nossa biblioteca, além de ter sido escrita por um jornalista especializado em saúde, além de ter sido um conteúdo escrito a partir da apuração com profissionais de saúde, ele ainda vai passar pela revisão de um outro profissional de saúde especialista naquele assunto. Então, são elementos que a gente usa para reforçar cada vez mais a credibilidade desse conteúdo. Contar para o leitor, você pode confiar porque a gente teve muito cuidado ao subir esse conteúdo. E o quarto ponto é o relacionamento com os usuários, com os nossos leitores, que os próprios leitores, vocês devem saber disso, eles comentam no conteúdo, eles escrevem falando sobre aquele conteúdo, então eles ajudam a melhorar o conteúdo também. A gente tem vários casos que foram leitores que mostraram pra gente uma sutileza ali que a gente precisava melhorar no texto, né? Então, a gente acaba olhando para esse processo. Tem tanto a produção de profissionais, jornalista, o profissional de saúde e, na outra ponta, o leitor, o paciente ou o cuidador. E eu acho que os resultados que a gente tem hoje, falando um pouco de número, a gente tem 20 milhões de acessos por mês no Minha Vida, e 8 em cada 10 internautas passaram pelo Minha Vida em 2015. Quem estava interessado em saúde, de 8 em cada 10 pessoas passaram pelo Minha Vida. Então esse é um pouco o modelo que o Minha Vida atua para produzir conteúdo. Pode passar. E aí, mas o que é um conteúdo de saúde de qualidade? Então eu trouxe aqui 6 critérios que são muito importantes, que seria bacana todo mundo que produz conteúdo de saúde ter isso em mente, ter em vista para produzir um conteúdo de qualidade e construir essa confiança do leitor. O primeiro ponto é diversidade. Diversidade significa diversidade dos fatos que vão estar naquele conteúdo. E aqui, assim, só para um passo antes, eu estou falando muito de conteúdo informativo, de matéria. Não estou falando tanto de depoimento, de conteúdos opinativos, como artigos de opinião. É mais o conteúdo de matéria e reportagem, tá? Então, diversidade. Diversidade é a diversidade do assunto, é o aprofundamento daquele assunto. Então, você tentar explorar o quanto puder das informações para trazer um tema. Se a gente vai falar de tratamentos do diabetes, vamos falar de todas as linhas de tratamento. Diversidade de fontes, como eu disse para vocês. Fontes, para mim, é uma das coisas mais importantes no conteúdo, claro, de todos os conteúdos, mas de saúde. Um conteúdo de saúde que fala sobre uma doença, uma condição de saúde, um tratamento, que não tem uma fonte, não tem um médico, não tem uma fonte, a OMS, o Ministério da Saúde, a fonte de uma pesquisa, é fumaça para mim, é espuma espalhada pelo vento. Então, é diversidade principalmente de fontes. Ética. A ética é você ser transparente, é você ser honesto naquela informação. Se, digamos que seja uma linha de tratamento nova,
Seja transparente para o seu leitor. Fala, essa é uma linha de tratamento nova, ela ainda não foi testada, os médicos ainda estão estudando. Seja honesto com o seu leitor ao longo do seu texto. Fácil compreensão. A linguagem precisa ser direta, precisa ser simples. As pessoas precisam entender o que você está escrevendo. O linguajar médico, o mediquês que a gente fala, às vezes é muito técnico. Então, até mesmo artigos de especialistas que o Minha Vida publica, passa pela edição dos jornalistas. Por quê? Porque o médico, às vezes, gosta de escrever, escreve bastante, mas ele usa muitos termos técnicos e aí fica difícil para o leitor entender. Então, sempre pense, esse texto está claro, eu estou passando essa mensagem da forma correta? Relevância. Relevância é você entregar aquele conteúdo quando a pessoa precisa daquilo. Então, principalmente nas redes sociais, claro que a audiência do Google é orgânica, então é relevância de você estar nas principais posições também, né? De você estar brigando ali na primeira página no mínimo. Relevância é dar oportunidade, um momento oportuno para você entregar aquilo. Isenção, imparcialidade. É preciso ter um equilíbrio das informações para que o conteúdo não seja tendencioso, né? A gente, principalmente com a informação de saúde, tem que ter muito esse cuidado, né? De a gente se a gente vai falar de linhas de tratamento, dá o mesmo peso para todas. Claro que o profissional de saúde vai dar o aval dele ali, e mais de um profissional, para não ser só um viés, uma visão sobre algo. E precisão, que para mim é um dos... todos são muito importantes, mas precisão é a notícia que é verdadeira, é o conteúdo que é verdadeiro. Assim, um erro no conteúdo de saúde, uma informação que é mal interpretada, tem um impacto muito sério na vida das pessoas. Então, a precisão, aquele conteúdo a gente tem que ter certeza que aqueles dados estão corretos, que as informações estão corretas, para o leitor não ser prejudicado. No final do dia, se um conteúdo não está bem escrito, é o leitor que vai ser prejudicado, é o paciente. Pode fazer. E aí aqui eu trouxe um exemplo do Minha Vida, que é sobre relevância, que mostra que a relevância é muito importante para você mostre a força de vocês, pelo tipo de conteúdos que vocês produzem, pelo tipo de tema que vocês produzem, tentem encontrar a oportunidade para mostrar a força e o diferencial de vocês. Então, eu trouxe um exemplo do Zika vírus, que foi um momento de muito pânico esse ano, quando quando começaram a crescer as infecções pelo Zika, pela relação com a microcefalia, e foi um período de muito incerteza mesmo, porque não haviam pesquisas científicas sobre o assunto, as pesquisas ainda estavam em andamento, e o Minha Vida percebeu que as pessoas precisavam de muita informação sobre aquilo. E eu não sei se vocês lembram, mas assim, começou a sair o que a gente fala dos boatos, da boataria. Todo mundo disseminava um monte de informação, sem fontes que nunca tinham ouvido falar na vida, de como que o Zika era transmitido. Então, a população começou a ficar em pânico e a maioria da população não se preocupava em saber se aquilo já estava comprovado, se não estava. Então, a gente entrou muito forte a gente até usava a hashtag showboatos mesmo, com o objetivo de divulgar notícias oficiais e comprovadas e falar com muito especialista para dar a informação de um jeito muito correto. Hoje a gente o primeiro, a gente ranqueia no Google em primeiro lugar para a Zika. Isso também mostra a nossa relevância. Esse conteúdo de cima é um anúncio, então a gente não considera em primeiro. Mas a gente fez uma série de ações para também estar lá em primeiro lugar. Então a gente continua cobrindo o assunto até hoje, claro. Mas a gente tinha uma cobertura praticamente diária ali no período de pico,
em relação ao Zika e as correlações do Zika também. A gente acionou nossa rede de especialistas para escrever artigos sobre isso. A gente fez mutirões no Pergunte ao Especialista para responder as dúvidas dos usuários. A gente lançou um aplicativo sobre Zika vírus, que a principal função desse aplicativo é enviar alertas com notícias muito relevantes sobre o Zika. Então a gente fez um esforço muito grande, aproveitando aquele momento, com a nossa principal força, que é o conteúdo de saúde. Pode passar. E um dos outros elementos que eu queria trazer aqui para construir essa confiança do leitor e um conteúdo de credibilidade é a consistência. Então, é muito importante, que é um pouco o que o Renato falou, sobre um cronograma de publicação no YouTube. Não importa a plataforma que vocês vão atuar, pode ser que vocês atuem ou só no Facebook, ou Minha Vida, estrategicamente, a gente investe muito mais hoje no Facebook. A gente ainda vai chegar nas outras redes, mas a gente está presente em todas as redes, mas a nossa força, a nossa dedicação é muito mais no Facebook, de redes sociais. Então, mas é preciso ter uma consistência na frequência daquele conteúdo, de atualização. Tipo, se vocês atualizam um blog 3 vezes por semana, ou se publicam isso no Facebook todo dia, essa agenda é bem importante. A consistência na distribuição do conteúdo. Consistência na qualidade do conteúdo. Tudo que você for fazer, não adianta você fazer uma vez só. Né? Então, você tem que ter consistência para todos os conteúdos que você produz. Consistência na linha editorial, né? Que foi aquilo que eu falei é importante você ter em mente o que a gente vai ser, o que a gente vai defender, né? Como a gente vai se posicionar. E na linguagem também, que a linguagem tem muito a ver com o público, né? Então, a linguagem, se é para aquele público, para gerar essa identidade. Então, essa consistência, você envia mensagens para as pessoas o tempo inteiro e isso constrói uma presença confiável do seu site, do seu blog, da sua página. Aí eu trouxe aqui também outros fatores relevantes para a confiabilidade online que extrapolam o conteúdo, que elas passam para o ambiente onde está aquele conteúdo, que é uma pesquisa também da Associated Press, que mostra que o que as pessoas valorizam, né? Quem participou da pesquisa valorizava para considerar um site confiável. Então, para 63% das pessoas, anúncios que não interferem no conteúdo é muito importante. Então, as pessoas têm a consciência de que o modelo de negócio é publicidade, da maioria dos produtores, mas elas não querem ter a leitura interrompida por causa de um anúncio, elas não querem que as coisas fiquem piscando anúncios invasivos. Isso é muito importante para as pessoas. Outro ponto importante, um site ou aplicativo que carrega rápido. Se uma página que seja leve, porque se 80% hoje, pelo menos da audiência da Minha Vida, de todas as fontes, é via celular. Então no celular a página tem que ser rápida. Então isso é muito importante e que cai no terceiro ponto, que é um site com versão para celular. É difícil você ler um conteúdo no celular que a página não é adaptada para o celular. A letra fica pequena, você não consegue ler, e aí a pessoa fala, não vou mais entrar nesse site porque ele é muito difícil de ler, né? Então são elementos importantes para prestar atenção. Pode passar. E aí, a mensagem que fica, que eu acho que é bem bacana, é essa, de que toda vez que uma pessoa interage com a sua marca, a expectativa dela vai aumentar. Tenham isso em mente, porque se você oferecer um conteúdo muito legal, um depoimento, uma matéria, uma notícia, ela vai sempre esperar isso e além. Ela vai te começar a seguir no Facebook ou vai ir atrás, entrar na sua home, do seu site, porque você vai entregar um conteúdo muito relevante e interessante para ela.
e essa expectativa vai aumentar, e é por isso que é importante você manter também a consistência, como a gente falou. Então pense sempre, eu vou sempre entregar o melhor conteúdo. Você tem que pensar muito bem nas pautas que você vai entregar para essa pessoa. Pode passar. Aí, aqui eu trouxe o último elemento dessa história, né, para construir a confiança, que são as pessoas. Pode ir passando aos poucos agora. As pessoas, elas dão a confiança delas a quem valoriza o relacionamento com elas. Isso é muito importante, que é um pouco que o Renato, tá funcionando? Que o Renato tinha falado. Interaja com as pessoas, crie um relacionamento com os seus usuários, assim. Lembre que quando você está escrevendo conteúdo, tem uma pessoa do outro lado que está lendo. É uma pessoa que ela está sensível, né? Ela acabou de ter um diagnóstico muitas vezes, então você tem que ter aquela delicadeza também em transmitir as informações. E as pessoas são um fator de confiança muito importante, por quê? Porque hoje as pessoas, elas querem participar, elas querem opinar sobre o seu conteúdo, dê a elas essa chance. As pessoas, elas querem ter uma voz, elas querem ser ouvidas, elas querem compartilhar, elas querem dizer, esse medicamento não está funcionando para mim, como foi para você? Né? As pessoas, elas criem comunidades e uma audiência através de relacionamento. O relacionamento é fundamental. É verdade, muitas vezes vocês não vão conseguir conversar e responder a todo mundo, mas sejam transparentes, falem, eu não estou conseguindo responder a todo mundo, uma hora eu vou conseguir, ou então faz uma resposta mais para todo mundo, né? Mas é muito importante. As pessoas querem acolhimento. Eu acho que isso é uma das coisas que vocês mais devem perceber e que a gente percebe muito. Elas querem, né? Elas estão num momento muito sensível, então isso precisa ser muito respeitado. E as pessoas querem conexão, elas querem compartilhar das experiências, elas querem ser entendidas. E quando elas percebem que elas estão sendo atendidas nessas frentes, elas vão valorizar o conteúdo de vocês, elas vão valorizar a marca de vocês e elas vão reconhecer a marca de vocês como uma marca de confiança e de credibilidade. E aí, para terminar, é uma das frases que eu gosto muito do trabalho com saúde, que é desse médico da Stanford, do Abraham, que ele falou no TED Med, mas que eu acho muito legal, que é: o trabalho com saúde é sobre o privilégio de ser convidado para a vida das pessoas quando elas estão mais vulneráveis. E eu acho que é isso que a gente tem que ter muito em mente, e por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade no conteúdo que a gente faz. Eu acredito muito que quem faz esse conteúdo com responsabilidade, com credibilidade, e vai conquistar essas pessoas e vai ajudar essas pessoas na busca por uma vida mais saudável. E vai ajudar essas pessoas a serem muito mais felizes. É isso, gente, mensagem que eu tinha para passar. Obrigada. E tem alguma pergunta? Ixi, a minha está em toda. Por favor. Na última eu não perguntei. Por favor. Eu achei muito interessante você ter colocado essa questão do paciente ser incluído como um construtor de saber e de práticas, né? Mas ao mesmo tempo eu fico questionando, eu não sei se tem uma resposta para isso, mas o que eu fico pensando é o seguinte, que as informações são passadas aí na internet, muitas vezes financiadas, né? E nem sempre só através de propagandas, né? Tem muitas notícias que são financiadas.